Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir junto comigo para nós meditarmos no capítulo 3 hoje do livro de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Nós vamos meditar hoje versículo por versículo no capítulo 3 de Jó. E a tradução da Bíblia que eu vou utilizar é essa tradução aqui, a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução mais acessível, mais próxima, né, da forma que a gente se comunica no dia a dia e que conquistou o meu coração porque ela faz com que a sua compreensão ela seja expandida, faz com que você consiga compreender as Escrituras e isso é muito valioso. Então, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Jó, capítulo 3, que nós vamos fazer esse estudo. O capítulo 3 de Jó é um dos capítulos mais intensos da Bíblia. Nesse capítulo 3 nós vamos encontrar Jó em seu momento mais sombrio, onde ele vai lamentar, né, o dia do nascimento dele. Então Jó, ele perdeu tudo, né? Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os seus bens. E nesse capítulo 3, nós vamos encontrá-lo no momento mais sombrio e desejando nunca ter nascido. E talvez você já tenha passado também por um momento, né, em que a dor parecia insuportável e onde você talvez questionou: por que, Deus? Por que eu tô passando por essa dor tão grande? Então eu tenho certeza que você vai aprender hoje com Jó que mesmo em meio à dor, você encontra espaços para encontrar Deus. Então nós vamos aprender hoje com esse capítulo 3. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque você vai perceber que Jó lamentou, mas ele não abandonou a fé dele. E é assim que nós devemos nos portar também. Nós temos muito a aprender com Jó. Tô vendo aqui a Raquel falando que tá dando bom dia direto da Flórida. Que legal. Raquel, seja muito bem-vinda, minha irmã. Então vamos lá, vamos fazer uma oração pra gente consagrar esse nosso encontro ao Senhor e podermos iniciar o nosso estudo de hoje em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, obrigada por nos permitir estarmos mais uma vez aqui nesse tempo de mesa, desfrutando, Pai, de um momento especial contigo, de um tempo de qualidade contigo. Pai, nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos envolva nesse momento e alinhe, Senhor, o nosso coração com o Teu. Nos alinhe, Senhor, segundo os Teus objetivos, Teus propósitos, Senhor, os Teus planos para nós, porque nós cremos, Pai, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós queremos caminhar, Senhor, segundo a Tua direção, na direção do Teu Espírito, e não segundo o nosso próprio entendimento. Nos ensina hoje, Pai, através do capítulo 3 de Jó, e eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor toque nos meus lábios, ó Pai, para que as palavras que forem liberadas venham do Teu coração para o coração das Tuas filhas, que as Tuas filhas saiam daqui, Senhor, melhores do que chegaram, mais sábias, mais direcionadas, mais posicionadas, Senhor, para viverem tudo aquilo que o Senhor já sonhou para a vida delas. Pai, que o Senhor levante daqui dessa live, Senhor, um exército de mulheres curadas para impactar essa estação, esse tempo, mulheres que vão fazer a diferença por onde passarem. Pai, ministra o nosso coração nessa manhã, nos dê condições, Pai, de receber a Tua palavra. Assim eu oro e consagro a Ti, Senhor, esse encontro, essa live, no nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então vamos lá meditar em Jó, capítulo 3. Então, como eu disse, né, no início, esse é um dos capítulos mais intensos da Bíblia. Nós vamos encontrar Jó nesse capítulo, no seu momento mais sombrio. É quando a dor do luto, né, começa a chegar. E ele começa a, talvez, processar tudo que de fato aconteceu de uma vez na vida dele, né? Ele perdeu o filho, os filhos, os 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens. A mulher dele disse para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E nesse momento chega aquele peso, né, aquela angústia na alma, que Jó estava sofrendo ali, né, uma dor física por conta das feridas, do alto da cabeça à planta dos pés, uma dor emocional, né, de perder os seus filhos, de perder funcionários, de perder saúde, bens, de ter uma vida revirada de uma hora para outra, e uma dor espiritual, porque nós vamos ver
aqui bem no final do capítulo 3, que ele vai dizer, né? O que eu tanto receava acabou acontecendo. Jó era um homem íntegro, que ele fazia de tudo para ele evitar o mal. Então ele tinha muito medo que algo semelhante acontecesse. E em algumas traduções a gente vê, né, escrito isso: o que eu mais temia me sobreveio. Então nós vamos aprender muito com esse capítulo. Então vamos começar. Jó, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: Maldito seja o dia em que eu nasci. Maldito seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas e Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçam os gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia, que aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Leviatã era considerado um monstro marinho. Que se apaguem as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha, e não venham os primeiros raios de luz no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Então a gente vê aqui, né, Jó no seu momento mais sombrio, onde ele começa a processar, né, a dor do luto, aquele peso emocional, espiritual e físico que ele estava sentindo, né? Veio tudo de uma vez e ele não conseguiu naquele momento compreender, né, o porquê de tudo de uma vez. E então aquele momento é um lamento. A Lu tá perguntando: isso não seria uma murmuração? Sim. Nesse momento ele está se lamentando. Mas a gente vai aprender o quanto esse lamento de Jó ele pode nos ensinar. Porque se você for prestar atenção, o que é que ele amaldiçoa? Ele amaldiçoa o nascimento dele. E o nascimento dele é algo que já aconteceu. Ele amaldiçoa o passado. E qual que é um dos maiores erros que a gente comete quando a gente está passando por um momento difícil? A gente amaldiçoa o presente e o futuro. Então eu vejo aqui, estudando o livro de Jó, eu vejo que ele era um homem tão sábio que quando ele foi abrir os lábios dele para colocar para fora aquela dor do luto, ele, de forma intencional, ele não amaldiçoou o futuro. Ele não falou sobre o presente. Mas ele estava fazendo referência ao presente. Mas ele amaldiçoou o passado, o dia que ele nasceu. Porque eu estava meditando nesse capítulo e ele está atribuindo a ele está exercendo ali a autorresponsabilidade. Porque ele está dizendo: maldito seja o dia que eu nasci. Olha o que ele diz aqui. Pois deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Ou seja, através do meu nascimento, houve todas essas tragédias, meus filhos morreram, minha esposa está passando por uma dor insuportável, perdi meus funcionários. Então, assim, através do meu nascimento, tudo isso aconteceu. Então, ele está trazendo para ele: maldito seja o dia do meu nascimento. E quando a gente está passando por um momento de dor, dificilmente a gente faz isso. Na maioria das vezes a gente fica procurando um culpado. Na maioria das vezes a gente começa a falar: pra mim nada dá certo, eu já tô acostumado, eu devia imaginar mesmo que ia dar só uma melhoradinha, depois ia piorar de novo. Eu não tenho mais esperança de nada, pra mim eu sei que nunca vai dar nada certo. Então eu começo a falar sobre o meu futuro. E Jó, eu vejo sabedoria aqui quando ele amaldiçoa o passado, o que já aconteceu. Então o que já aconteceu não tem mais como ser revogado ou alterado. Então ele precisava colocar para fora aquela dor. Isso é legítimo eu colocar para fora. A questão é como você coloca essa dor para fora. E para quem você coloca essa dor para fora? Porque muitas vezes nós temos nos lamentado, mas no ambiente errado, com as pessoas erradas, e não nos lamentamos com aquele que pode, né, nos ouvir, consolar e restaurar, que é o Senhor. Então, Jó, ele está encontrando Deus ali. Ele está
falando para Deus, Deus, tá insuportável. Tá tão insuportável que eu tô desejando nesse momento não nascer. Porque a dor é tão grande, a dor que eu causei em pessoas próximas a mim tá tão grande que tá insuportável para mim. Então eu desejaria não ter nascido, porque eu não teria que estar passando por isso, nem ter que ver o sofrimento que foi gerado na minha esposa, nos meus filhos. Então ele trouxe autorresponsabilidade. É um lamento, mas é um lamento com sabedoria. Eu consigo perceber sabedoria aqui. Veja que ele amaldiçoou o passado, algo que não pode mais ser alterado. Já passou. E nós, quando nós estamos passando por um momento difícil, geralmente a gente começa a desacreditar de Deus, abandonar a nossa fé. Eu não vou mais confiar em Deus também não. O que adiantou eu fazer tanto sacrifício? E olha só o que Deus fez comigo. Jó nem um momento fez isso. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, que já tinha passado. Faz sentido para vocês? Vocês percebem isso? Que ele, como todos nós, né, seres humanos, a gente tem às vezes necessidade de colocar para fora aquela dor, manifestar em palavras, mas a gente precisa o tempo todo fazer isso com sabedoria. E eu vejo Jó expressando ali seu lamento com sabedoria, porque ele amaldiçoa o passado. E aí, continuando o texto, no versículo 10, vai dizer assim, pois ela... Vou ler o 9 para ficar contextualizado. Que se apaguem as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha. E não veja os primeiros raios de luz no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido, ou tivesse morrido ao nascer. Porque minha mãe me colocou em seu colo. Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido, enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Versículo 18. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego, já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado, quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento, uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego. Só dor e inquietação. Uau! Então talvez você já tenha passado por um momento assim também, que a dor parecia insuportável, onde você talvez se questionou, por que Deus? Por que tudo isso de uma vez? Por que tanta dor? Por que tanto peso? E Jó, nesse capítulo, apesar de nós vermos ele no seu momento mais sombrio, nós conseguimos extrair 3 lições desse capítulo que eu quero compartilhar com você. Então, a primeira lição: Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E ali ele expressa uma honestidade no sofrimento. Jó não está escondendo a sua angústia, ele está sendo brutalmente honesto diante de Deus. Ele não está fingindo estar bem, ele não está fingindo parecer forte. E Deus, ele não espera que você e que eu venhamos colocar uma máscara de que está tudo bem quando a gente está sofrendo. Ele deseja, sim, a nossa sinceridade. Um relacionamento é um relacionamento onde a gente partilha as coisas boas e os momentos difíceis também. E Deus sabe disso. Então, Jó nos ensina que Deus, ele pode lidar com as nossas perguntas, dúvidas e até com a nossa raiva. Então, quando você está num momento de dor, você precisa ser honesta com Deus, porque ele já conhece o seu coração. Mas algo que é muito importante você extrair daqui: é sim necessário, muitas vezes, você colocar para fora
colocar em palavras o que você está sentindo, talvez pegar um caderno e escrever primeiro e depois apresentar em oração ao Senhor. Mas esse lamento, você precisa saber para quem você está lamentando. Não fazer por fazer. Não dar palavras de destino para uma situação que é temporária. Porque a Bíblia nos garante, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente sabe que esse é o momento mais sombrio da vida de Jó, no capítulo 3. Onde ele sente ali a dor do luto, onde ele começa a colocar para fora, começa a processar o que ele estava vivendo. Mas a gente sabe também que não é o final da história. Lá no capítulo 42 a gente vai ver que Deus vai restaurar tudo aquilo que Jó perdeu. Então, nós precisamos entender que o que está escrito lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é um processo com propósito. E muitas vezes, com a nossa mente natural, nós não vamos conseguir compreender. Mas sempre tem um motivo e sempre vai ser importante para a nossa caminhada. E às vezes não é só sobre nós, mas sobre a mensagem que vai ser semeada, que vai ser espalhada através de nós, o testemunho que vai ser contado. Então, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, é o livro mais antigo da Bíblia, e hoje aqui nós estamos podendo, né, desfrutar desses aprendizados. Então, o primeiro aprendizado que a gente pode extrair desse capítulo 3, honestidade no sofrimento. Deus conhece seu coração, conhece seus pensamentos. Não é para você aparecer diante dele mascarada. É para você, de fato, derramar o seu coração diante do Senhor. Porque Deus pode lidar com as suas perguntas, com as suas dúvidas e até com a sua raiva. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então, às vezes a gente precisa expressar mesmo, aquilo vai aliviar, vai tirar o peso da nossa alma. Mas saiba fazer isso diante do Senhor, porque é o Senhor que te ouve, te consola e te restaura. Se você lamentar no seu trabalho, com seus familiares, depois aquela dor passa, aquele sentimento passa e a impressão das pessoas ficam. Então os sentimentos, eles são passageiros. Então saiba se aliviar diante do Senhor, no seu secreto com o Senhor. Eu sempre recomendo para todas as meninas que caminham comigo, para você ter um caderno, né, onde você vai documentar os seus processos. Porque a escrita, ela é terapêutica. A escrita é como se você tirasse o que está aqui dentro e colocasse para fora. E quando a gente está falando, isso acontece também, mas talvez não traz um estado de consciência tão importante quanto a escrita. E a escrita gera um documento, um memorial das suas experiências com o Senhor. Então imagina Jó lá no capítulo 42, depois lendo o capítulo 3. Ele vai ter ali um memorial. E ele vai dizer lá no capítulo 42: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então é uma dor, é um processo, mas que Deus vai estar ao lado dele o tempo todo. Então leve suas perguntas, por mais difíceis, duras que sejam, ao Senhor. Leve as suas dúvidas, expresse a sua raiva no seu secreto. Fala: Pai, eu não consigo compreender, a minha mente natural não consegue compreender. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor purifique o meu coração, que o Senhor me revista de força e capacidade para superar esse momento, porque está insuportável para mim. Então talvez você vai ter que falar. Então expresse com sinceridade seu sofrimento para o Senhor. E se você for honesta com você mesmo, talvez você tenha expressado com honestidade, com sinceridade, seu sofrimento para muita gente, mas não para aquele que pode te ouvir, consolar e restaurar. Para aquele que de forma sobrenatural pode derramar uma paz que excede todo entendimento sobre o seu coração. A próxima lição, a segunda lição deste capítulo 3, é o valor, a importância de expressar a dor. Né? Nós vemos aqui um lamento num tom até de poesia, né? Num tom poético. E a gente vê, né, que Jó não está apenas sentindo a dor, mas ele verbaliza, ele coloca para fora. Então ele fala sobre a escuridão que ele está sentindo na alma dele. Ele está falando sobre o vazio, sobre a ausência de paz.
E quando nós expressamos a nossa dor, isso não é fraqueza. Isso é humano, é necessário. Ele está vivendo um processo de luto. A gente não pode esquecer que ele perdeu 10 filhos de uma vez. Perdeu a saúde, perdeu os bens. Tá vendo a esposa sofrendo. Imagina um marido vendo a esposa sofrendo ali a dor de 10 filhos. E vendo o marido coçar as feridas com caco de vidro. Então, de repente, a vida deles virou de cabeça para baixo. A Tânia está dizendo a verdade. O homem natural não pode discernir as coisas do espírito. Sim, e é por isso que a gente tem que, com honestidade, ir falar com o Senhor. Porque Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece, né? Então, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então que você busque, né, refúgio, segurança no Senhor. Salmo 46:1 diz, né, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus é um Deus de perto. Hoje de manhã nós temos o devocional fechado da manhã, né, na comunidade Amigas de Jesus, e a gente estava conversando sobre o texto de Salmo 91:4, que fala, né, que Deus é o nosso escudo e broquel. Né? O que significa? Isso é uma metáfora, né? O escudo e o broquel são metáforas para a proteção completa divina que há sobre nós. Então o escudo é aquela proteção que cobre, né? Que protege todo o nosso corpo. E o broquel é aquele escudo menorzinho, redondinho, que traz mais mobilidade e que ele protege numa batalha corpo a corpo. Então o escudo seria para uma batalha mais ampla, né? Quando eu vou cobrir, né, espiritualmente, uma cobertura maior. E o broquel é quando é corpo a corpo ali com o inimigo, né? Então Deus, Ele é o nosso escudo e broquel. Ele é um Deus que protege você amplamente, mas também Ele é um Deus de perto, que tá ali com você na batalha. Sabe aquele momento que você tem que ter uma conversa difícil, que talvez as palavras te faltam? Deus está ali com você, o Espírito Santo, se você convidá-lo, Ele vai dirigir os seus lábios para você expressar com sabedoria. Quando você tem que enfrentar um momento desafiador, vou receber um diagnóstico, alguma coisa, Deus é o seu broquel, Ele é o Deus de perto. Então Deus é o nosso escudo e o nosso broquel. Então nós estamos protegidas pelo Senhor, e isso é maravilhoso, é o que diz lá em Salmo 91:4. Então, nós aprendemos aqui com o Jó que expressar a dor não é fraqueza, mas nós precisamos expressar essa dor diante do Senhor, porque é Ele que nos ouve, nos consola e nos restaura. E nós estamos aprendendo aqui que muitas vezes nós queremos engolir o choro, esconder a tristeza, mas nesse lamento poético de Jó a gente vê uma oração. Então a gente vê aqui, né, esse lamento como uma forma de oração. Ele está colocando diante de Deus como está o coração dele. Ele está vivendo aquele versículo que diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então ele está expressando ali com sinceridade, expressando a dor dele, onde ele pode receber alívio. E a gente vê Jesus na cruz, né? Jesus, ele chegou a orar ao Pai e dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Tamanha era a angústia de alma dele. Lá em Mateus 27:46. Então, quando você expressa a sua dor para Deus, frisa bem isso, não é expressar a dor para o marido, para o vizinho, para o filho. Quando você expressa a sua dor para Deus, você está abrindo espaço para Ele entrar e trazer consolo para sua alma, para Ele derramar a paz que excede todo entendimento sobre você. É uma paz sobrenatural. Às vezes as circunstâncias naquele momento, elas não vão se alterar. Elas não vão se alterar. Mas você vai receber de Deus um discernimento, uma paz, uma sabedoria sobrenatural para você passar aquele processo. A Maria perguntou: quero saber mais desse devocional, não sabia, entrei por acaso, quero continuar participando. Ô Maria, seja muito bem-vinda, minha irmã. Digita aqui devocional, digita só a palavra devocional que você vai receber um link. Nós temos uma assinatura mensal e anual. Quando você digitar devocional, eu acho que vai ir só a assinatura anual. Eu vi que ontem várias de vocês digitaram devocional e foi só a opção anual. Mas se você quer saber sobre a opção mensal, né, para você experimentar como é fazer parte da comunidade Amigas de Jesus,
me chama depois no privado e fala: Ana, veio só o link do anual e eu quero conhecer também o mensal, tá joia? Porque no anual você vai receber o acesso ao devocional da manhã, da noite, e vai receber também o livro físico, o diário de oração físico na sua casa. E no mensal você vai receber acesso aos diários da manhã, da noite, e vai receber o livro digital. Então, se você quiser fazer um teste, né, de um mês, ver como que é, acredito que a melhor opção para você seja o mensal. Então você me chama quando chegar lá o link para você, depois você me chama, assim que terminar a live eu converso com você. Então, o segundo ponto, a segunda lição desse capítulo é o valor e a importância de expressar a dor, mas expressar essa dor do jeito certo. Expressar essa dor em forma de oração, para aquele que pode te consolar verdadeiramente, para aquele que pode restaurar a sua vida. Então, Jesus, né, na cruz, o sofrimento emocional dele era tão grande que ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Então, quando você expressa a sua dor, você está abrindo espaço para que Deus venha e te traga o consolo sobrenatural, para que você possa passar firme por aquela situação, para que você não abandone a sua fé, para que você não declare palavras sem sabedoria sobre o seu futuro. Porque nós sempre vamos colher do fruto das nossas palavras. Então veja, Jó foi muito sábio aqui, porque ele amaldiçoou o passado. O passado não tem nada mais que a gente pode fazer. Então eu vejo muita sabedoria em Jó aqui. E a terceira lição que a gente pode extrair desse capítulo é a esperança que vai além do lamento. Lá em Romanos 8:28, se você quiser abrir aí comigo, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui junto com você. Achei Romanos 8:28. Diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Uau! Então Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus. E ele diz aqui no final, né, do capítulo: o infortúnio, né, aquilo que eu mais temia veio sobre mim, o que eu tanto receava acabou acontecendo. Mas nesses momentos onde você não consegue entender o porquê, você não consegue compreender de forma natural o porquê, você pode trazer à sua memória essa esperança, que está lá em Romanos 8:28. E sabemos que tudo quanto nos acontece, e tudo é tudo, tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Ou seja, estou vivendo um processo. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então, se você está com uma vida de relacionamento com Deus, aconteceu uma coisa ruim, porque acontece coisas difíceis e ruins também para aqueles que estão na presença do Senhor. Mas se acontecer, saiba que aquilo que veio sobre você está operando para o seu próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há uma esperança de que esse sofrimento vai cooperar para o seu bem. Nós estudamos recentemente o livro de Ruth e a gente viu que foi necessário que Noemi perdesse o marido, perdesse os 2 filhos, que Ruth perdesse, né, o marido dela, o cunhado, o sogro, tivesse que abandonar Moabe, que era a cidade dela, o país dela, e fosse, né, viver como estrangeira em Belém. Que abandonasse todas as suas crenças e declarasse o Deus de Israel como Deus dela. E através desse posicionamento, desse esmagamento que ela sofreu, de toda essa entrega que ela teve, ela entrou na linhagem direta do rei Davi. Ela era bisavó do rei Davi e entrou na linhagem direta do rei Jesus. Então, o que parecia ser o fim, imagina você perder o seu marido, perder o seu cunhado, perder o seu sogro, ter que abandonar a sua família, né, porque ela foi acompanhar Noemi, deixar para trás tudo que era conhecido, toda a sua zona de conforto, as suas crenças, os seus valores, e foi acompanhar Noemi. E ali Deus restaurou a sorte de Ruth, restaurou a sorte de Noemi. E assim vai acontecer também com Jó. Então creia nisso de todo o coração.
todo o seu sofrimento, ele tem propósito. Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. Então aguenta firme, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo quando você não vê sentido no seu sofrimento, é porque você não consegue compreender com olhos naturais, com o seu racional natural, você não consegue compreender o plano sobrenatural de Deus. Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando para te levar até um lugar de esperança, de restauração, de promessa, de vitória. Então, como a gente pode aplicar isso de forma prática na nossa vida, nesse capítulo 3? Seja sempre honesta com o Senhor. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe quando você está com raiva, quando você está feliz. Não adianta colocar uma máscara. Entra sem máscara, sem maquiagem diante do Senhor. Então seja honesta com Deus. E na sua próxima oração, fala exatamente o que você está sentindo. É diante do Senhor que você tem que se lamentar, porque é Ele que vai te consolar e te restaurar. Então fale exatamente o que você sente para o Senhor. Leve suas dúvidas, leve suas dores a Ele. Eu tenho um caderno de perguntas para Deus. Faça também o seu caderno de perguntas para Deus. E Ele vai te responder, Ele vai falar com você. Outra forma de aplicar, de forma prática na sua vida. Expresse sua dor. Talvez, além de colocar isso em oração, além de ser honesta com Deus em oração, talvez você vai precisar de ajuda emocional. Talvez você vai precisar de ajuda de uma psicóloga. Talvez você vai precisar de ajuda, talvez até de um psiquiatra. Talvez você vai precisar de ajuda de um coach. Talvez você vai precisar de um pastor. Vai precisar de um líder da sua confiança. Talvez você vai precisar escrever os seus sentimentos para ter essa sensação que você está tirando de dentro e colocando para fora. Então, converse com alguém da sua confiança e não guarde tudo dentro de você. Então talvez vai ser suficiente para você colocar em oração e receber a paz que excede todo entendimento. Mas se você sentir que você está tão agoniada, está tão pesada, está tão angustiada que você precisa de ajuda emocional, procure ajuda emocional. Só não sangre em cima de pessoas que não têm condições de te ajudar. Porque eu vejo muitas mulheres sem sabedoria sangrando em cima dos filhos. Então, por exemplo, tem um problema com o marido. Vamos imaginar, foi traída pelo marido. O que ela vai fazer? Ela vai abrir o coração e sangrar sobre o que aconteceu em cima dos filhos. Isso é horrível. Isso é horrível. Por quê? Porque você tem que fazer o seu filho ter um posicionamento, comprar a sua dor. E ele é filho. Ele é filho. Então saiba, onde expressar a sua dor com alguém que pode de fato te levar para uma cura. Eu sempre falo para as meninas dentro do meu grupo: você quer colo ou você quer cura? Porque quando você sai falando para todo mundo a sua dor, você está querendo só colo. Você não está querendo cura. Então seja intencional. Expresse a sua dor para pessoas que podem te ajudar a vencer aquela situação. Não só falar por falar. Então, primeira coisa, seja honesta com Deus. Certifique-se que primeiro você tornou conhecida em oração aquilo que você está passando. Peça para Deus te apresentar a pessoa certa, se você precisa desabafar. Peça para Deus direcionar o seu caminho, te levar nos lugares certos, para as pessoas certas. Se você ainda não tiver clareza de quem é essa pessoa certa, de confiança, que você pode abrir seus sentimentos e expressar sua dor, escreva. Não guarda tudo dentro de você, porque como disse a nossa irmã aqui, a Tânia, o corpo grita quando a emoção cala. E é verdade. Às vezes a gente manifesta doenças psicossomáticas, porque são doenças emocionais. Então é importante você ter um diário de oração, você ter um caderno para você expressar o que está passando na sua alma, porque realmente a escrita terapêutica, conversar com alguém qualificado que vai te ajudar, que vai te dar uma palavra de sabedoria, é terapêutico. E volto a dar o conselho que eu dei ontem. Quando você for abrir o seu coração para alguém, certifique que essa pessoa
ela ama o Senhor e que ela vai te dar um conselho pautado na palavra e não na dor dela. Porque às vezes você vai abrir o seu coração para alguém e geralmente a gente se conecta com pessoas que têm experiências semelhantes à nossa. Então, vamos imaginar que eu sofri uma traição e eu vou conversar com alguém que também foi traída. E aí, às vezes, a pessoa, se ela não tem Jesus no coração, ela vai falar assim, você para, você é boba. Vai ficar sofrendo isso aí até quando? Então, saiba para quem abrir o seu coração. Seja intencional. E se você tiver que colocar para fora a sua ira, coloque para fora com sabedoria, como Jó. Ele não amaldiçoou o futuro dele. Ele amaldiçoou o passado. Isso é tão forte, tão profundo. A Beauty Make tá falando, eu sou assim, guardo tudo pra mim, sempre fui assim desde criança. Que tal mudar, minha irmã? Que tal olhar com mais amor pra você? Né? Que tal se tratar como você fosse a sua melhor amiga? Se você fosse a sua melhor amiga, o que você diria? O que você diria pra sua melhor amiga? Se ela te dissesse que ela guarda tudo pra ela e sempre foi assim desde criança. Com certeza isso está trazendo prejuízos emocionais muito grandes para você, né? Convivendo com excesso de passado, que pode se transformar numa depressão, pode estar gerando em você gatilhos de ansiedade. Então, em nome de Jesus, olhe para você com mais amor e você não precisa carregar todo o fardo sozinha. Jesus, ele está perto de você. Deus é um Deus de perto, ele é escudo e broquel. Então você pode se apresentar diante dele com o coração quebrantado e receber o alívio. Você pode receber esse alívio sobrenatural. As circunstâncias podem até momentaneamente não terem sido transformadas, mas você vai receber uma lente diferente para a situação. Você vai olhar para aquela situação de forma diferente. E você vai receber capacidade, condições do céu para vencer aquele processo, para se tornar alguém melhor. Olha lá, Fábio falando, eu absorvo tudo e depois fico doente. E que tal, Fábio, fazer isso diferente a partir de hoje? Se você está aqui, Deus fala com os presentes. Então Deus não quer que você absorva tudo e fique doente. Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Olha lá, a Pires Marques está falando de sentimento e ela já está sem esperança. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo invada seu coração e enche o seu coração de esperança novamente, minha irmã. Que restaure a sua real identidade, que você passe a se tornar uma mulher de oração, em nome de Jesus. A Fábia falando, hoje aprendi a desabafar, mas fui muito retraída e isso me gerou consequências hoje, mas creio que o Senhor sempre está comigo. Sim, Deus fala com os presentes, então Deus está aqui querendo alinhar o seu coração com o dele. Ele está dizendo para você, filha amada, eu quero ser seu parceiro, eu quero caminhar contigo, quero que você me conheça como um Deus de perto, como seu pai, quero que você lembre que você tem um pai, eu quero que você lembre e entenda que você não está sozinha. Nós temos promessa na palavra que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então, nós temos essa certeza, essa esperança que ele sempre estaria conosco. Ele sempre estaria conosco. Muitas mulheres aqui falando que guarda tudo e sabendo que faz mal. Então, em nome de Jesus, que vocês decidam hoje. Pega o caderno de vocês, escreva aí, hoje, 23 de abril de 2025, eu decido levar todas as minhas preocupações, dúvidas, medos, ansiedades, inseguranças diante do Senhor. Eu decido não caminhar mais sozinha. Eu decido vencer com toda a narrativa de vitimismo, de incredulidade, de desesperança. Eu decido vencer tudo isso e viver o que Deus tem para mim, que é uma vida abundante. Eu decido caminhar junto com o Senhor, porque nele eu vou receber todas as estratégias, toda a força e capacidade que eu preciso. Eu decido declarar que Deus é meu escudo e broquel, que agindo o Senhor, quem pode impedir? Margarida, é esse nome mesmo, a quarta dimensão, tá, o livro. Você vai fazer parte do Clube do Livro também, minha irmã?
Toma a decisão de caminhar com as amigas de Jesus, vai ser bênção para sua vida. Escreve aí nos comentários clube que você vai receber o link para participar do clube. Então, que você desenvolva estratégias de sabedoria. Talvez você não se sinta à vontade para conversar com ninguém ainda, mas desenvolva um diário de oração, comece a escrever sobre isso. Comece a escrever sobre isso. Comece a tirar de dentro de você e colocar no papel. Então, as aplicações práticas. Seja honesta com o Senhor, expresse sua dor e aguarde com esperança. Não desista. Lembra que Deus está com você mesmo no dia mais escuro. Busque ter uma vida de intimidade com o Senhor. Busque conhecer as promessas de Deus para sua vida, porque isso vai encher seu coração de esperança. Olha o que está escrito lá em Salmo 91:4. Diz assim: Ele te protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará segura. Uau, olha que promessa! Olha que promessa! Ele te protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará segura, como uma águia que coloca seus filhotes sob proteção. Imagina você aí como mãe que quer proteger os seus. Deus é o seu pai, e como águia, quando você vai buscar refúgio nele, muitas vezes o problema está em nós, porque nós ficamos só deprimidas, só reclamando, murmurando para nós mesmas, em vez de ir buscar relacionamento, cura, consolo e restauração no Pai. Você tem um Pai, você é filha amada, você não é abandonada, você não é vítima, você não é sozinha. Olha o que diz aqui no Salmo 91:4. Ele te protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará segura. A fidelidade te protegerá como um escudo. A fidelidade de Deus te protege. Deus é um Deus fiel. Então, em nome de Jesus, que você lembre que Deus, na tradução da Almeida Revista e Atualizada, diz que Deus é o seu escudo e broquel. Então, ele é uma proteção ampla, mas também é um Deus de perto. Então, que você busque, entregar tudo aquilo que está te machucando por dentro para o Senhor. Não viva mais para você mesmo. Não viva mais para você mesmo. E aguarde com esperança. Porque mesmo nos momentos mais escuros, Deus está com você. Existem promessas na Bíblia. Então, quando você vai ao encontro dele, ele vai te proteger debaixo das asas dele. E lá você estará segura. Lá você vai ter segurança emocional, espiritual, física, para poder avançar. Então, aqui nós aprendemos que o sofrimento não é um fim, mas um convite para encontrar Deus de forma mais profunda. Então, se esse sofrimento está te fazendo se aproximar de Deus, ele está sendo bênção na sua vida. Se esse sofrimento está te servindo para você despertar para o amor de Deus, ele está sendo bênção na sua vida. Então, tome posse, dessa paternidade, desse amor que está disponível para você. E veja que Jó lamentou, mas ele não abandonou a fé. E quantas vezes nós vemos pessoas passando por dificuldades bem menores que a de Jó e começam a falar: eu não vou servir mais esse Deus nada, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim. Então, muito cuidado com as suas palavras, seja intencional. Coloque para fora a sua dor, mas coloque para fora com sabedoria. Lembra que Jó, ele amaldiçoou o passado dele. Ele não declarou palavras de destino sobre o futuro dele. Ele lamentou, mas ele não abandonou a fé dele. Então, que você saia daqui hoje, dessa live, fortalecida e encorajada a levar a sua dor para o Senhor. Para colocar diante do Senhor aquilo que está te machucando. Então, que você saia daqui sabendo que você precisa, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que diz lá em Mateus 6,33.
Então leve a sua dor para o Senhor. Ele é capaz de lidar com as suas perguntas, com a sua dúvida, com o seu medo, com a sua raiva, com o seu ressentimento. E é nele que você vai receber consolo e restauração. O seu socorro vem do Senhor. É nele. Para de falar para pessoas que vão envenenar ainda mais o seu coração. Quando você for pedir aconselhamento, quando você for dar as chaves do seu coração para alguém, tenha certeza que aquela pessoa, ela vai te guiar de acordo com os princípios. Tenha certeza que aquela pessoa tem um coração no altar, aquela pessoa teme ao Senhor, que vai te aconselhar como alguém que quer o seu bem, que vai falar não sobre a dor dela, mas sobre princípios. Isso é muito importante. Muitas vezes nós temos tomado decisões ruins porque nós estamos sendo influenciadas por pessoas que não têm uma vida de relacionamento com Deus. Então, muito cuidado para quem você dá as chaves do seu coração, para quem dá acesso ao seu coração, porque às vezes você pode ser influenciado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, de dor, você vai conversar com a pessoa errada, tem grande chance de você ser influenciada por ela e tomar decisões ruins. E a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, quer ter sucesso? Declara Jeremias 33:3, faz ele ser parte da sua vida. Clama a mim. Lá em Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Não é com o vizinho, não é com a colega, não. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então é lá no seu secreto que Deus vai te mostrar com quem você deve falar. É lá no seu secreto que Deus vai te mostrar as portas certas, o caminho para você seguir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então busque, né, tudo que você precisa, os recursos que você precisa no Senhor. Ele é o eu sou. O que você precisa hoje? Ele é o eu sou. Eu sou a provisão, eu sou a cura, eu sou a restauração, eu sou a saúde, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou o amor. O que é que você está precisando hoje? Ele é o eu sou. Então por que você vai falar com outras pessoas antes de falar diretamente com Ele, com o seu Pai, aquele que tem poder para te ouvir, para te consolar e para restaurar tudo aquilo que foi perdido? Então, em nome de Jesus, que você saia daqui com esse aprendizado. Primeiro, eu vou ser honesta com Deus. Primeiro, eu vou abrir meu coração para o Senhor. E lá Ele vai me dar estratégia e sabedoria dos próximos passos. Lá Ele vai me apresentar, vai me direcionar para as amigas dEle. Lá Ele vai me apresentar, vai me direcionar para as pessoas certas, para os lugares certos, para as decisões certas. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Se essa mensagem falou o seu coração, eu te encorajo fortemente a compartilhar essa mensagem com alguém que talvez nunca leu o capítulo 3 de Jó dessa forma, nunca teve essa clareza, esse entendimento. E eu sou professora de formação, né? E eu creio que Deus me fez ser professora para que eu tivesse didática de poder transformar algo mais difícil, mais denso, em algo mais simples, acessível, de trazer, né, para o dia a dia das pessoas. Então, Deus usa, né, todos os processos da nossa vida. Deus não desperdiça nada. E eu vejo que Deus tem me usado dessa forma para trazer clareza, para aproximar as pessoas da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento que nós precisamos. Então, sempre se alimente da palavra, porque a palavra de Deus, ela é escudo e broquel para a sua vida. Você é protegida pelo escudo e broquel do Senhor. Deus é um Deus de perto. Que você possa ser bênção, possa ser instrumento, né, nas mãos de Deus ao compartilhar essa live com alguém. Que você possa também levar esperança, clareza, direção, sabedoria para outras pessoas. Então, essa live vai ficar salva, né, aqui no feed, como todas as outras. E que você aproveite, né? Aqui no feed tem gratuito o estudo com todos os salmos, os 150 salmos, com todos os provérbios, os 31 provérbios. Tem Esther,
tem Ruth, tem Tiago e agora a gente está em Jó. Em nome de Jesus nós vamos ler a Bíblia todas juntas. Então, que você aproveite, né? Final de semana, por exemplo, a gente não tem encontro, mas você pode assistir os encontros, você pode rever. Agora também eu tenho canal no YouTube. Quem aqui já está inscrita no meu canal do YouTube? Só para eu saber. Quem ainda não tiver inscrita, lá no link da minha bio, tem lá o link para você se inscrever no canal do YouTube. E lá no YouTube também você consegue assistir as minhas lives, consegue compartilhar, né, mais fácil com outras pessoas. Olha lá, viu que já tá inscrita no canal. Glória a Deus, minha irmã. Então, é isso. A Marina falou que tem anotado as orações, glória a Deus. A Rose tá inscrita, a Clarinha tá inscrita, a Déia tá inscrita, a Camila tá inscrita. Glória a Deus, minhas irmãs. A Tati disse que vai se inscrever, é isso aí, né? Nil, nós estudamos o Jó 3, tá sempre aqui em cima. Quando você chegar, tá sempre aqui em cima. Sempre vai estar aqui em cima qual que é. Nós estudamos o capítulo inteiro, já finalizamos. Depois você pode assistir a gravação. O nome do canal é Só Quero Tua Presença, igual aqui. Mas o link para você ir direto, se você tiver dificuldade de encontrar, tá aqui na bio do Instagram. Tem lá links, aí você clica e vai estar lá escrito também qual que é o link do YouTube, perdão, para você se inscrever. Então vamos orar? A Rose já está inscrita, glória a Deus, Rose. Então vamos orar, quero abençoar a sua vida, seu dia em nome de Jesus. Elaine, no YouTube tá Só Quero Tua Presença também, canal Só Quero Tua Presença, certo? A Sandra falou gratidão por todo o conteúdo sendo explicado, glória a Deus, minha irmã. Enquanto o Senhor me revestir de força e capacidade, eu estarei aqui, né, transbordando, em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua presença, pela Tua direção que nos foi dada nesse dia. Obrigada, Senhor, por compartilhar conosco essa palavra tão preciosa de Jó, capítulo 3, onde hoje nós podemos compreender, ó Pai, que mesmo em meio à dor, nós podemos Te encontrar, nesses momentos desafiadores, ó Pai, nesses momentos de angústia profunda. Nós podemos, ó Pai, sermos honestas contigo. Obrigada, Senhor, por nós sabermos, ó Pai, que o Senhor deseja ter um relacionamento profundo conosco, um relacionamento realmente de intimidade, onde nós podemos expressar também a nossa raiva, o nosso desconforto, a nossa ira, os nossos questionamentos, a nossa dor, as nossas preocupações, Senhor, onde nós podemos colocar diante de Ti os lugares escuros da nossa alma. Diante de Ti, ó Pai, nós não precisamos nos apresentar com máscaras, nem com maquiagens, nós não precisamos disfarçar a nossa dor, a nossa tristeza, mas o Senhor anseia e deseja nos receber para nos consolar e para nos restaurar. Pai, em nome de Jesus, que todo engano de Satanás, que faz com que muitas vezes a gente venha se sentir abandonada, injustiçada, vítima, sem proteção ou sozinha, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos tomar posse, ó Pai, da Tua palavra, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que Tu és um Deus de perto, ó Pai, Tu és escudo e broquel na nossa vida. Tu és um Deus, Senhor, que nos coloca, Senhor, debaixo das Tuas asas e nos protege, Senhor, com a Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas, obrigada por Jesus, por nós termos acesso, Senhor, ao Teu amor. Obrigada, Senhor, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha o consolo sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles corações que estão angustiados nesse momento, que estão temerosos, que estão duvidosos, ó Pai. Visita, Senhor, esse coração. Derrama, Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento. Dê a ele, Senhor, a esse coração angustiado, condições para suportar esse processo, ó Pai, e poder em breve, em nome de Jesus, cantar um hino de vitória, louvar o Teu nome, Senhor, testemunhar do Teu amor, se tornar uma carta viva do Teu amor, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu estás fazendo grandes coisas em nosso meio. E eu creio também, Pai, que o Senhor fala com aquelas que estão aqui presentes. Se o Senhor nos atraiu para a Tua presença, para estarmos aqui, o Senhor queria, Senhor, liberar essa palavra sobre o nosso coração. O Senhor queria nos dar essa direção, ó Pai, de que o Senhor tem prazer em estar conosco, que a nossa voz tem importância no céu e que nós podemos, Senhor, nos aproximarmos confiantemente ao trono da graça
e recebermos o alívio, o conforto, a restauração, a direção que nós precisamos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua paternidade. Obrigada pela certeza de que nós não estamos sozinhas e que nós somos vitoriosos, porque com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar e vencer qualquer situação. Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. E os vencedores, eles vencem as suas dores. Pai, nos encha, Senhor, de força. Nos reveste de poder, ó Pai, para que nós possamos vencer todos os nossos desafios com sabedoria, assim como Jó teve sabedoria, Senhor, a fazer o seu lamento em oração. Que nós venhamos também, Senhor, colocarmos todas as nossas angústias diante de Ti, primeiramente, porque é no secreto, é no nosso relacionamento contigo que a Tua palavra nos garante que o Senhor vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Pai, que nós possamos desfrutar desse lugar de refúgio, de descanso, de segurança. Nos envolva, Senhor, com Teus braços de amor. Espírito Santo, dirige, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, dirige os nossos passos. Nos envolva, Pai, em nome de Jesus, com a Tua presença. Nós precisamos de Ti. Obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Eu abençoo cada uma das Tuas filhas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir essa gravação. Que a Tua graça esteja sobre elas e sobre a casa delas, em nome de Jesus, sobre a família delas. Que elas recebam de Ti, Senhor, aquilo que elas estão buscando em oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva em nome de Jesus um dia de céus abertos. Que tudo te vá bem, que você prospere. Que tudo que você fizer você faça com excelência como para o Senhor. Que você seja impactada pela bondade de Deus. Que o amor de Deus, que a bondade dele te alcance, te envolva em nome de Jesus. Que em breve você possa estar aqui testemunhando um grande milagre para a honra e glória do Senhor. Então, se puder, compartilhe essa live com alguém e eu te convido para estar aqui amanhã, às 10 da manhã, para a gente continuar o nosso estudo no livro de Jó. Nós vamos avançarmos para o capítulo 4. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.